Queridos, durante essas últimas semanas, nós temos estudado os 10 hábitos de um cristão saudável. Um hábito é aquilo que você faz repetidas vezes, né? Rotineiramente. Claro, existem bons hábitos e existem maus hábitos. O escritor inglês Samuel Johnson, do século XVIII, ele escreveu o seguinte: as cadeias do hábito são geralmente muito pequenas para serem sentidas, até que estejam muito fortes para serem quebradas. O que ele está dizendo aqui? O hábito é algo que vai começando devagarzinho na sua vida, quase que você não percebe, não é? Então, as cadeias do hábito são geralmente muito pequenas. Elas vão tomando conta aos poucos, não é? Até que estejam muito fortes para serem quebradas. Um provérbio chinês diz assim: hábitos começam como teias de aranha, mas eles logo se tornam cabos. Então, mais uma vez, esse sentido que os hábitos começam devagar, não é da noite para o dia. Você desenvolve um hábito. Durante essa série, estamos falando a respeito dos 10 hábitos do cristão saudável. São hábitos bons, claro. A maneira como você transforma uma única ação num hábito é continuar praticando aquela ação. Dizem que, em média, leva 3 semanas, ou pelo menos 21 dias, para você transformar uma ação em um hábito. Ou seja, se você fizer no mesmo horário, aquela mesma ação, durante pelo menos 21 dias, aquilo tem grande chance de se tornar um hábito. A saúde física é muito importante para essa vida. Claro, nós incentivamos o exercício físico, que você durma horas suficientes, que você tenha lazer, que você coma comida saudável, ou seja, a saúde física, ela é muito importante, mas ela é só importante para essa vida. A Bíblia diz que a saúde espiritual é importante para essa vida e também para a vida futura. E é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando saúde espiritual. É isso que os 10 hábitos do cristão saudável visa trazer para a nossa vida. Saúde espiritual. E o nosso padrão de igrejas saudáveis e crentes saudáveis estão nos últimos versículos do capítulo 2 de Atos. Os últimos versículos. Esse texto descreve como a igreja vivia, como a igreja funcionava. Veja só, no dia de Pentecostes, que era uma festa que os judeus faziam, no dia de Pentecostes, Pedro prega um poderoso sermão, um sermão com ousadia. Aí veja o que acontece a partir do versículo 41. Os que aceitaram a mensagem, qual mensagem? A mensagem que Pedro pregou, não é? Foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Acréscimo o quê? Novos convertidos. Cerca de 3.000 novos convertidos se uniram à igreja naquele dia. Aí, a partir do versículo 42, o texto começa a falar como a igreja funcionava. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, preste bem atenção. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então é desse texto, irmãos, que nós estamos tirando os hábitos do cristão saudável. Atos 2, de 42 a 47. Se você esteve comigo nas últimas semanas, você vai recordar os 6 primeiros hábitos do cristão saudável. Veja bem, são 10. Eu não quero que você decore os 10, nem espero isso, que você decore os 10. Tanto é que na semana que vem, você estiver aqui no culto, no primeiro ou no segundo culto, é a última mensagem desta série, eu vou presentear você com um cartão, do tamanho de um cartão de crédito, não é? Só que ele tem créditos celestiais. Esse cartão é o seguinte, nesse cartão nós estamos colocando os 10 hábitos, é para você guardar na carteira e recordar de vez em quando, é para você colar ali na geladeira e recordar de vez em quando, para colocar no espelho do banheiro e recordar de vez em quando. Como é que eu estou nessa área aqui? Esse terceiro hábito eu estou praticando, eu não estou muito bem aqui no 6º hábito, então eu tenho que melhorar aqui. Então, é para você ter isso em mãos. Eu vou dar de presente para você um cartão e vai ter os 10 hábitos. Mas vamos recordar o que nós já vimos até agora? Primeiro hábito, eu aplico a verdade da Bíblia em minha vida diária. O segundo, eu invisto tempo na comunhão cristã. O terceiro, eu faço da oração uma prioridade diária. O quarto, eu confio em Deus para fazer o impossível. O quinto hábito, eu protejo a unidade da minha igreja. E o 6º hábito, com alegria, eu compartilho os recursos financeiros que Deus me dá. Então, nós vimos os 6 hábitos até agora. Hoje, quero apresentar o 7º hábito de um cristão saudável. Vamos juntos? Eu participo ativamente. De novo? Mas vocês estão meio desanimados? O que houve? O Flamengo tomou mais uma hoje? Não? Então vamos lá, mais forte, vamos? Eu participo ativamente da adoração. Isso! Eu participo ativamente da adoração no grande grupo. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, nós lemos o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. É o que eles faziam diariamente. Nós vamos ver que a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja na Bíblia, ela se reunia em 2 configurações diferentes. No grande grupo, para um culto ao Senhor, quando todos os cristãos se reuniam, e em seguida eles se encontravam em pequenos grupos nas casas. O primeiro encontro deve ter sido esse encontro para batizar esses 3.000 novos convertidos no dia de Pentecostes. Você imagina um culto onde 3.000 pessoas é batizada? Eu penso que os apóstolos levaram o dia inteiro batizando pessoas, provavelmente no tanque de Siloé, 3.000 novos convertidos. Então nós vemos a igreja em crescimento, ela se reunia todos os dias, e não apenas nos domingos, mas todos os dias se reunia no templo, ou mais ainda no pátio do templo. Irmão, só havia realmente 2 lugares onde uma multidão assim poderia se reunir na Jerusalém antiga. O primeiro lugar, eles poderiam sair da cidade, sair dos muros da cidade e se reunir, não é, em campo aberto, fora dos muros da cidade, talvez ao lado de uma colina, alguma coisa assim. A opção que eles escolheram é se reunir no templo. Quando Herodes, o Grande, reformou o templo, ele trouxe milhares de toneladas cúbicas de terra e também de rocha, e ele construiu uma plataforma
ao redor do templo, essa grande área era chamada de pátio do templo. Dizem os estudiosos que o pátio do templo cabia 14 campos de futebol. Você pode imaginar como era enorme o pátio do templo. Havia uma varanda em torno das paredes exteriores do templo, e eu então posso facilmente imaginar vários milhares de novos cristãos reunidos num dos cantos, no pátio do templo, e sobre a varanda, eu posso imaginar os apóstolos pregando para eles. Eles se reuniam lá, porque o templo era o lugar conhecido de culto, era o lugar óbvio. Onde nós vamos nos reunir? No templo. Era um lugar óbvio de culto. Esse era o lugar onde eles sabiam que havia presença de Deus. Era importante para eles adorar num lugar dedicado ao culto. E o que eles faziam? Basicamente, irmãos, eles entoavam salmos, cânticos, de louvor a Deus, e os apóstolos pregavam para eles. Basicamente é isso. Isso ainda é os dois pilares principais de toda adoração que nós fazemos, de todo culto que nós fazemos no grande grupo. O que você veio fazer hoje aqui? Duas coisas, duas razões pelas quais você deve estar aqui. Primeiro, você veio louvar a Deus. Nós nos reunimos, irmãos, para louvar a Deus. É isso que nós fazemos. Eu amo a palavra juntos. Você notou o versículo 46? Diz que eles se reuniam. Muitas pessoas argumentam porque nunca vão à igreja. Elas dizem: eu posso adorar a Deus muito bem sozinho na minha caminhada pelo calçadão no centro da cidade. Ou eu posso adorar a Deus muito bem sozinho no fundo do meu quintal. Claro que podemos adorar a Deus pessoalmente, e nós devemos fazer isso todos os dias. Mas, querido, não há nada no mundo que possa tomar o lugar da reunião, do encontro com outros crentes para louvar a Deus. Se encontrar com outros cristãos para louvar a Deus. Nós somos ordenados a louvar o Senhor mais de 300 vezes, só no Velho Testamento. A adoração, ela é centrada em Deus, ela não é centrada na pessoa. Os louvores hoje não estavam muito bons. Não foi para você? As músicas não foram preparadas para você. O nosso coro, as nossas bandas e equipe de louvor, elas não estão aqui em cima para satisfazer você. Não estão. Elas estão conduzindo a todos nós para cantarmos canções de alegria para a audiência de uma única pessoa. Quem é que nós queremos agradar? A Deus. O culto é para Deus. A música é para Deus. O que nós preparamos aqui é para Deus. Então, quando você vier à igreja, você precisa ter isso em mente. Eu vou me reunir com meus irmãos para louvar a Deus. É como se todos nós subíssemos no palco e preparássemos um belo musical para uma única pessoa sentada aí. Essa única pessoa é Deus. É Deus. As músicas, os louvores, a adoração, nós preparamos tudo isso para Deus. A adoração é principalmente para expressar o nosso amor por Deus. O quanto nós amamos Deus, mas aí existe um efeito colateral na adoração. A adoração cria uma atmosfera, ela cria um clima de alegria. Davi sabia disso quando ele cantou o Salmo 34, versículos 2 e 3. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Você entende? Veja a palavra juntos novamente, juntos. Nós nos reunimos para isso, para exaltar o nome do Senhor. Algumas vezes você pode vir ao culto e talvez você esteja com dor, seu coração esteja aflito.
Mas Davi disse que quando os aflitos nos ouvirem, eles se alegrarão. A gente se une para isso. Querido, eu tenho a absoluta certeza que é na hora da adoração que Deus está fazendo os milagres, muito mais do que na hora da oração, quando nós pedimos pelos milagres. É na hora da adoração que Deus faz os milagres acontecerem. É quando você esquece da sua dor, quando você esquece da sua aflição. Meu Deus, é verdade, eu estou com a vida tumultuada, mas Deus, eu tirei esse tempo para te exaltar, para te louvar, para esquecer de mim e pensar só na tua maravilha, na tua glória. Querida, é nesse momento que Deus faz os milagres acontecerem na nossa vida. Faça isso. Lembre-se, você veio para a casa do Senhor para adorar a Deus. E quando a gente faz isso, até os oprimidos, os aflitos, eles se alegram. Todo mundo adora algo. Todo mundo adora alguém. Sabe, uma boa definição de adoração é essa aqui: adoração é a nossa resposta ao que mais valorizamos. Pense nisso por um segundo. Adoração é uma resposta àquilo ou a quem nós mais valorizamos. Como você sabe a quem você está adorando? Ou o que você está adorando? Como você sabe? É simples, é fácil. Segue a trilha do seu tempo. Segue a trilha do seu carinho. Segue a trilha da sua energia. Segue a trilha do seu dinheiro, da sua fidelidade. No final dessa trilha tem um trono. E tudo que, ou quem estiver sentado nesse trono, é o que é mais valioso para você. Segue a trilha do seu tempo, segue a trilha do seu dinheiro, segue a trilha do seu carinho, da sua fidelidade, da sua atenção. E você vai encontrar no final dessa trilha um trono. Quem estiver sentado no trono é quem você mais valoriza. E talvez você se surpreenda encontrando alguém sentado no trono que não seja Deus. Eu assisti um pequeno vídeo de um concerto, um show, não é? De Elvis Presley. Era muito parecido com uma igreja. As pessoas estavam lá de pé, e elas estavam balançando, e elas estavam com suas mãos levantadas, e elas estavam cantando com Elvis. Aí a câmera dá um zoom e pega o rosto de uma fã. Ela tinha um olhar de admiração absoluta por Elvis Presley. O olhar dela era de adoração. Lágrimas corriam pelo seu rosto. E ela estava ali focada em Elvis, emocionada, quebrantada diante de Elvis Presley. Isso é adoração. Mas ela estava adorando o rei errado. Você entende? Quando você se reúne aqui na CIB, nós nos reunimos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o foco da nossa adoração. É por isso que nos reunimos aqui, para adorar o nome do incomparável Jesus. Por que nós nos reunimos aqui na igreja? Porque nós queremos juntos louvar o nome do nosso Deus. Segundo, por que você vem aqui? Nós nos reunimos aqui para ouvir Deus. Para ouvir Deus. Nós queremos ouvir Deus. Nas igrejas saudáveis, o pastor sempre prega a palavra de Deus. Crentes saudáveis trazem suas Bíblias para a igreja. Ok, não tem problema trazer no smartphone não, não precisa mandar aí o WhatsApp para mim perguntando isso não. Pode trazer, eu tenho um aplicativo no meu smartphone que tem 10 ou 12 versões da Bíblia, num único aplicativo.
Não tem problema nenhum, não é pecado. Mas o crente traz a Bíblia para a igreja. Por quê? Porque a pregação da palavra de Deus é central num culto saudável. A palavra de Deus tem que ser pregada, anunciada. Nós fizemos um monte de avanço tecnológico nos últimos séculos, principalmente nos últimos 40 anos. Há cultos que são transmitidos pela internet ou pelos satélites, nas TVs, enfim, em abundância. Você pode ir lá na página da nossa igreja, culto ao vivo, você vai ter lá todos os últimos cultos dos últimos meses e anos, estão lá. Todas as mensagens estão lá. Nós tivemos avanços enormes. Mas, querido, não há nada que substitua o reunir-se com o povo de Deus para ouvir a palavra de Deus proclamada. Nada. Dá um zoom aqui, Samarone. Deixa eu falar com você que está aí pela internet. Que bom que você está aí cultuando a Deus conosco, ouvindo a palavra de Deus agora. Mas, meu querido, se você está em Itaperuna, assistindo esse culto pela internet, você está perdendo esse clima gostoso de estar com o povo de Deus, de estar com os santos na casa de Deus, louvando a Deus. Você entende? Por que nós transmitimos? Para as pessoas de fora, para quem não pode vir, para os acamados, para os adoentados, para pessoas de outras cidades, até de outros países. Se você está em Itaperuna, venha ao templo, venha louvar a Deus aqui, no templo, porque nada substitui o estar com o povo de Deus, para louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus proclamada. Desde o início da igreja até 2016, nunca houve nada que substituísse um homem de Deus, em pé diante do povo de Deus, compartilhando a boa palavra de Deus, que transforma vidas. E até o fim dos tempos, até o fim da história da igreja, nada substituirá isso. Um homem de Deus, proclamando a palavra de Deus para o povo de Deus. Paulo mencionou o valor da pregação, quando Paulo escreveu aos Romanos: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Paulo dá ênfase à importância da pregação. Agora, preste bem atenção. A coisa mais importante sobre a pregação não é a pessoa que prega. A coisa mais importante sobre a pregação não é a pessoa que prega, é o poder da palavra de Deus que é ensinada. Essa é a coisa mais importante, não é quem prega. Se você está conosco há pelo menos um ano, você já observou que aqui nós não temos o hábito de convidar pastores celebridades para virem pregar aqui. Nós não fazemos isso. Não chamamos bandas famosas para tocarem aqui. Sabe por quê? Porque nós não queremos que ninguém venha à igreja para ouvir o pastor celebridade. Nós não queremos que o nosso povo se habitue a vir à igreja porque uma banda famosa vai estar aqui. Esse não é o objetivo. O objetivo de vir à igreja é por quê? Porque eu vou louvar o meu Deus. Pode ter um violão e um batuque, não importa, eu vou louvar a Deus. Pode ter uma mega orquestra, eu vou louvar a Deus. Eu não venho porque tem uma banda famosa, eu não venho porque tem um pregador famoso, eu venho porque Deus espera que eu venha cultuá-lo, adorá-lo. Por isso nós não convidamos celebridades, porque as celebridades atraem pessoas, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja para ouvir e dar a prioridade à palavra de Deus. É isso que é importante. Eu espero que você nunca venha à igreja para me ouvir.
Espero mesmo. Eu espero que você nunca venha à igreja para ouvir qualquer outro pregador. Eu espero que você venha à igreja com o desejo de ouvir Deus. Deus fala comigo, eu estou indo à tua igreja, Senhor, enquanto eu dirijo aqui pelo trânsito, eu estou orando, e eu peço, quando eu chegar na tua igreja, fala ao meu coração, porque eu estou indo lá, para louvar o teu nome, e para ouvir a tua mensagem. Eu li a respeito de um pregador, ele atraía muitas pessoas, com a sua pregação enfática, poderosa. Vinha pessoas até de outras cidades participar do culto na igreja dele. Tal era a sua fama de bom pregador. Num certo domingo, esse pregador tinha viajado, e ele havia convidado seu irmão mais novo para pregar no seu lugar durante a sua ausência. Quando chegou a hora da mensagem, o jovem pregador subiu ao púlpito. Muitas pessoas ficaram decepcionadas, desapontadas, porque o pregador famoso não ia pregar naquele domingo. Então imediatamente um grande número de pessoas se levantou para sair, para ir embora. Aí o jovem pregador ergueu a mão: gente, por favor. Ele pediu silêncio, e ele disse assim: todos aqueles que vieram ouvir o meu irmão pregar podem ir embora, mas aqueles que vieram adorar a Deus e ouvir o que Deus tem para dizer podem ficar. Muitas pessoas retornaram para os seus lugares, porque elas foram lembradas do verdadeiro propósito de estar num culto na igreja. Eu espero que isso nunca aconteça aqui. Se você souber com antecedência quem vai pregar domingo que vem, eu espero que você nunca diga: bem, eu não vou estar na igreja porque domingo que vem, porque o pastor Arlênio não vai pregar. Não faça isso, por favor. Não faça isso. Nós nos reunimos para louvar a Deus e ouvir Deus. Isso é um hábito que faz parte da sua vida. Você faz da frequência aos cultos um hábito. Eu não abandono a minha igreja, eu não deixo a minha igreja. Um rapaz me procurou e disse assim: pastor, o senhor sabe, eu torço para o Flamengo, sou um bom torcedor, mas pastor, toda vez que eu falto culto para assistir o jogo do Flamengo na TV, o Flamengo perde. Eu falei: que isso? Brincadeira. Pastor, é verdade, toda vez que eu falto o culto para ficar em casa vendo o Flamengo perde. Eu falei: cara, se isso for verdade, a diretoria do Flamengo vai pagar para você ir ao culto. Querido, faça desse horário uma prioridade. É o meu tempo com Deus, é o meu tempo com o povo de Deus, na casa de Deus, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Não importa o que aconteça lá fora, faça disso um hábito, um hábito. Domingo sem igreja é semana sem graça. Bom, isso dá versículo, hein? Domingo sem igreja é semana sem graça, não é? Venha participar do culto. Acho que eu já li isso em algum lugar, né? Isso não é muito bom não, né? Eu já percebi que tem um erro teológico aqui, né? Você não encontra graça na igreja. Você não encontra graça na igreja. Você encontra graça em Deus. Então, risca esse, não coloca lá no meu Facebook que eu falei isso, porque tem um erro teológico aí, né? Mas é verdade. Quando a gente, para mim, quando eu tenho que estar ausente domingo da igreja, fica alguma coisa faltando, porque meu coração já se habituou a estar com vocês, na casa do Pai, adorando a Deus. Aliás, vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé? Olha, nós vamos cantar um cântico. A Bíblia diz, lá nos Evangelhos, que quando Jesus fazia milagres, quando Jesus fazia coisas extraordinárias, as pessoas ficavam admiradas, pasmas, maravilhadas.
Querido, você ainda se encanta com as coisas que Jesus tem feito? Você ainda se maravilha com as coisas que Jesus está fazendo? Olha, esse cântico, ele é todo cantado para o Senhor. A gente fala diretamente com Deus nesse cântico. Então agora você vai esquecer quem está assim pertinho de você. Você vai esquecer quem está ao seu redor. E você vai usar a poesia desse cântico. Você vai usar a letra desse cântico para expressar a adoração a Deus. Vou pedir a Viviane, Vivi, apaga um pouquinho das luzes, criar aquele clima noir, sabe como? Aquele clima gostoso de adoração a Deus. Fecha teus olhos se você conhece a letra e louve o Senhor conosco. Vamos juntos. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra. Diga isso com seu coração. Aos teus pés, tu reinas, vestido de glória. Só tu, Senhor. Os anjos te adoram. Experimente isso. Aos teus pés. Experimente a adoração. Louve o Senhor. Para sempre governará. Louve o Senhor. Teu reino não passará. Bem forte. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Para sempre. Pra sempre governará. Sempre governará o Senhor. Teu reino não passará. Bem forte. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus. Oh, Quebra um Senhor. vaso de alabastro. Sobre Deus. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derrama. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Cante, igreja. Louve o teu Deus, igreja. Oh, Santo Deus. Muito mais do que eu possa expressar. Sobre o Deus. Ele sabe me maravilhar. Oh, Santo Deus. Santo Deus, Maravilhar. maravilhado. Tu
muito mais do que possais pensar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és o Deus que sabe me maravilhar. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Nós viemos aqui para te adorar, te exaltar, te engrandecer. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos tomar assento, irmãos, por favor. Nós nos reunimos para louvar e ouvir Deus. O oitavo hábito de um cristão saudável: eu estou conectado a outros em um grupo pequeno. Você leu Atos 2:46. A primeira parte diz que eles se reuniam no templo, mas também diz que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, é muito claro na Bíblia, nesse texto principalmente, que os primeiros crentes se reuniam nessas duas configurações. Assim como nós nos reunimos aos domingos aqui no culto, para o grande grupo, em seguida eles comiam juntos nas casas, espalhadas pela cidade. Um crente saudável precisa de ambas as experiências. Ele se reúne num pequeno grupo, no grande grupo, domingo, e ele se reúne no pequeno grupo ao longo da semana, nas casas. Aqui na CIB, a adoração coletiva acontece todos os domingos, 9h30, 17h30, 19h30. Agora, os pequenos grupos também se reúnem ao longo de toda a semana nas casas. Nós chamamos os nossos pequenos grupos de células. Nem sempre nós tivemos esse trabalho ou esse entendimento aqui na nossa igreja. A igreja tem 66 anos de igreja organizada e nós só trabalhamos há 14 anos com os pequenos grupos, as células. É uma transição longa, é um processo difícil. Nós estamos trabalhando exatamente agora, nesse momento, para readequar todas as nossas células, readequar todas as supervisões, as coordenações, as áreas. É um trabalho enorme. Estamos reformulando o Tadel vai voltar com uma nova configuração. É um trabalho enorme, é um processo difícil, porque muitas pessoas resistem a essa convivência tão próxima com outros cristãos. Olha, se você ainda é um dos poucos na nossa igreja que não estão conectados a uma célula, querido, a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a sua saúde espiritual é se conectar a um desses grupos. A coisa melhor é se conectar a um grupo pequeno para tornar a sua saúde espiritual mais vigorosa. Eu vou lhe dar 4 razões para você estar numa célula. É o ABCD da célula. Primeiro é o A de amizade. Você conhece pessoas pelo nome, só de participar num culto aqui, no grande grupo, né? Você se senta no mesmo local toda semana, perto das mesmas pessoas toda semana, né? Você pode não conhecer ou até saber o nome de algumas pessoas, mas você não faz relacionamentos significativos, você não faz amizades no grande grupo. É bom cumprimentar uns aos outros, é bom abraçar uns aos outros, mas, querido, é impossível construir amizades profundas quando você participa de uma única adoração coletiva.
no grande grupo. Eu, certamente, como pastor da igreja, eu não conheço cada membro pelo nome, mas eu posso garantir a você que cada pessoa que está conectada em uma célula, ela é conhecida pelo nome. O que eu estou dizendo? As pessoas sabem da história dela, as pessoas sabem das dificuldades, das lutas, dos problemas, das fraquezas delas. Na sua terceira carta, o apóstolo João indica o valor da amizade. Ele diz assim no versículo 14, do único capítulo da sua terceira carta, ele diz assim: espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Veja como ele está valorizando esse olho no olho, esse face a face. João estava usando naquela época o método tecnologicamente mais avançado que existia para se comunicar. Ele ou um escriba escreveram com tinta numa folha de papiro seco. Em seguida, esse papiro era entregue em mãos a centenas de quilômetros de distância, e a pessoa endereçada então podia ler a mensagem do apóstolo João. Mas João disse que a melhor maneira de se comunicar é face a face. Milhões usam a mídia social para se conectar, mas querido, não existe nada que substitua a interação pessoal, nada. Aliás, sobre mídias sociais, deixa eu lembrar para você de 3 coisas. Face a face é melhor do que Facebook, olho no olho é melhor do que o WhatsApp, e abraço de verdade é melhor do que qualquer emoticon que você enviar por aí. Você entende? Experimente amizade verdadeira numa célula. Então, A de amizade, B de Bíblia. Uma das razões pela qual você deve frequentar uma célula, Bíblia. Você pode interagir sobre a Bíblia. A Bíblia é a questão central nos nossos pequenos grupos. O currículo das nossas células não é política, não é economia, não é futebol, é a palavra de Deus. Os nossos líderes de célula, eles se esforçam a cada semana para extrair o máximo da palavra de Deus, para edificar a vida de todos os participantes da célula. Você já percebeu que quando eu prego aqui no domingo, no final, eu não pergunto: alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Eu não faço isso no domingo. Agora eu tenho absoluta certeza que na célula sempre tem alguém para fazer uma pergunta. E se não tiver, o líder pelo menos tem umas 10 perguntas para fazer para a célula. Sobre o texto bíblico, sobre o que foi pregado no domingo passado, sobre o que nós entendemos daquele versículo. A gente interage com a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus produz em nosso coração, na célula. Então, quando eu preparo uma mensagem, por exemplo, eu tento imaginar que eu estou pregando para um menino de 12 anos. As minhas mensagens eu tento ser simples, didático, para um menino de 12 anos, porque se um menino de 12 anos entende o que eu estou pregando, qualquer um pode entender. Eu tenho uma audiência, eu tenho um público de um nível de maturidade que vai desde um bebê espiritual até um varão de fogo plenamente aprovado pelo Senhor. Você entende? A gama que existe. Mas aí eu prego para um menino de 12 anos, eu uso palavras simples, eu não uso palavras com duplo sentido, eu tento não usar palavras difíceis demais, para um menino de 12 anos entender. Então eu não sou muito profundo aqui no púlpito, mas querido, numa célula, você tem a oportunidade de compreender a palavra de Deus com mais profundidade. Então, razões para você frequentar uma célula: A de, B de, C de comunhão. Você compartilha comida e diversão. É verdade. O versículo 46 diz que eles comiam juntos nas casas,
comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Nós já tentamos reunir a igreja toda para uma refeição, já tentamos fazer isso, não dá certo, não tem lugar para isso, né? Quando a gente tiver o nosso centro de treinamento, pode até ser, né? Que a gente tenha um lugar para reunir a igreja toda e fazer uma refeição juntos, como vai ser bacana, né? Mas isso ainda está no projeto. Agora, se nós não podemos fazer isso com toda a igreja junto, no mesmo lugar, esse tipo de comunhão alegre, divertida, acontece nas células. Cada célula é recebida com alegria numa casa diferente a cada semana. Compartilhem a palavra de Deus, aí depois tem aqueles momentos de riso, de bate-papo descontraído. É claro, eventualmente a célula pode se reunir em outros dias da semana. Aí eu sei de célula que pratica esporte junto. Eu sei de uma célula que ontem foi assistir um jogo de basquete ao vivo, foram juntos, foram até o Rio assistir um jogo juntos. Ótimo! Churrasco, filme, pipoca, pizza, ótimo! Tudo isso tem que acontecer numa célula. Ah, pastor, então a célula nunca vai poder ir na minha casa, porque eu estou com dificuldade financeira, como é que eu vou pagar comida para esse povo todo? Quem disse que funciona assim? Quando alguém está com necessidade, e a célula sabe, a porta da casa dele não precisa ficar fechada para a célula leva os comes e bebes. Você entendeu? Porque na célula tem que ter esse momento de curtição juntos. Nem que seja uma pipoca com um suco de caju, um mid, um tangue, sei lá. Na minha época era que suco. Nem que seja, mas tem que ter esse momento gostoso, esse compartilhar, comida e diversão. Gente, cada célula da CIB é uma pequena CIB. É uma igreja dentro da igreja. Preste atenção, líderes de célula. A célula não pode ter mais de 15 membros. Por quê, pastor? Por quê? Ora, querido, mais de 15 pessoas, nós não conseguimos mais ter intimidade, comunhão. Célula que tem 25 pessoas já perdeu o sentido. Tem que multiplicar. Outras novas células crescendo, porque as pessoas têm que ser conhecidas pelo nome, a história delas, elas têm que ter intimidade, comunhão. Nós não conseguimos esse tipo de interação festiva com a igreja toda reunida, mas nos pequenos grupos isso acontece com facilidade, com muita frequência. Nós temos insistido, cada novo membro da CIB tem que primeiro ser membro da célula. A melhor maneira da nossa igreja crescer mais, e crescer mais saudável, é cada membro estar envolvido na comunhão oferecida pelas células. Então você tem 4 razões para você fazer parte de uma célula: A, de amizade; B, de C, de e D, de dedicação. Dedicação é receber ou dar suporte em tempos de crise. É para isso que existe a célula. Sua vida pode mudar com um telefonema, não é verdade? Um telefonema, sua vida pode mudar. Um diagnóstico ruim, você pode ter que passar por uma cirurgia, você pode ter que fazer um tratamento longo, você pode perder o seu emprego, você pode ter uma perda na sua família. Há mais diferentes tipos de crises do que eu tenho tempo para falar aqui. Todos nós podemos passar por crises. Se você não faz parte de uma célula, você passa por uma crise na vida. A igreja pode ou não saber, porque nós somos uma igreja grande. Mas se você estiver numa célula, as chances deles saberem da sua crise são maiores. E eles estarão lá para apoiar você, para orar por você. Sabe qual é o nome disso? Dedicação. Os membros das células precisam aprender a viver em dedicação uns aos outros. A célula é o ministério da igreja em ação.
A célula é o braço estendido da igreja para abraçar todas as pessoas. Irmãos, nós temos inúmeros casos de pessoas que estavam numa emergência da vida e foram apoiados pela célula, foram acolhidos pela célula. A célula chegou junto e o apoio chegou, o apoio que as pessoas precisavam. Você já está conectado num pequeno grupo? Você já tem uma célula que vai apoiar você em tempos de crise? Querido, dê a oportunidade às pessoas de demonstrarem amor por você. Talvez você já tenha participado de uma célula, você se decepcionou, você se entristeceu, a célula não foi aquilo que você esperava. Ok, isso também acontece, é verdade. Sabe por que acontece? Porque a célula é formada por pessoas, e pessoas são imperfeitas, não existe célula perfeita. Se você encontrar uma célula perfeita, não se una a ela. O dia que você se unir a ela, ela deixa de ser perfeita, porque você também não é perfeito. Experimente isso, deixe Deus cuidar de você através de um pequeno grupo. Esse mundo está cheio de pessoas solitárias, e os pequenos grupos, as células, é a cura de Deus para a solidão. Você não precisa caminhar sozinho. Sozinho é o lema das nossas células. Sozinho, nunca mais. As células não são perfeitas, como eu já disse. São compostas por pessoas imperfeitas, mas ainda assim é a melhor solução de Deus para a solidão. É onde você pode encontrar verdadeiros amigos, uma família espiritual. O Salmo 68, versículos 5 e 6 diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Esse lar, querido, é a igreja. É a igreja. Deus dá um lar aos solitários. A igreja é o lugar onde você vai se encontrar com um grande grupo, e você vai encontrar um grupo pequeno. No grande grupo, você vai louvar a Deus e ouvir Deus. No grupo pequeno, você vai encontrar a sua família espiritual, seus amigos verdadeiros. Esses são hábitos saudáveis, vão fazer de você um cristão mais forte, mas você tem que estar comprometido em praticá-los, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, até que eles se tornem um hábito, até que eles façam parte do seu estilo de vida. Essa parábola da serpente invejosa e da águia chamada igreja. A serpente tinha muita inveja da águia, igreja, porque a águia voava, a águia ia longe, a águia via longe, a águia alcançava alturas, e a serpente rastejava, e ela tinha muita inveja. Então a serpente bolou uma armadilha e desafiou a águia. A serpente disse: olha, você voa, e você vai longe, você vai alto, porque você tem duas asas. Eu queria ver se você conseguiria voar e ir longe apenas com uma asa. Eu duvido. A águia caiu na armadilha e disse: não, eu consigo voar só com uma asa, vou treinar para isso. Então ela prendeu uma das suas asas, ela começou a treinar para voar apenas com uma asa, e ela grotescamente conseguia sair do chão e logo caía, e de novo, mas ela foi insistindo, 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 e é claro, ela não conseguia voar mais tão alto, ela não conseguia ir mais tão longe. A asa que ela deixou de usar foi atrofiando, atrofiando. A asa que ela se esforçava para usar foi crescendo, crescendo, ficando desproporcional. Como ela não voava mais, ela foi ficando preguiçosa, ela foi ficando obesa, e finalmente a serpente conseguiu prender a águia dentro de uma gaiola. Irmãos, essa história é a história da igreja através dos séculos. Deus criou a igreja com duas asas, para que ela voasse como uma águia.
A asa do grupo grande e a asa do grupo pequeno. Com essas duas asas, a igreja pode voar, alcançar alturas inimagináveis, ir até onde jamais se pensou em ir. Mas o diabo desafiou a igreja numa armadilha. Igreja, esquece os grupos pequenos, eu quero ver se você consegue fazer o seu trabalho só com o grupo grande, só se reunindo no templo. E por muitos séculos a igreja parou de trabalhar com os grupos pequenos. O grupo grande ficou inchado, ficou grande, mas a igreja deixou de cumprir a sua missão. Nós somos igreja reunida no templo e somos igreja reunida nas casas. Duas asas para alcançar as pessoas. Nossa igreja tem tentado restaurar as duas asas. A gente não pode trabalhar só com a asa do grupo grande. A igreja reunida é ótimo, é maravilhoso, mas ao sair daqui a gente tem que ir para as casas, ganhar gente para Jesus, viver o nosso dia a dia em comunhão uns com os outros, um apoiando o outro, amizade, Bíblia, comunhão, dedicação, é o que precisamos fazer. Então, nossa igreja é uma igreja de duas asas. Não basta também, irmãos, se reunir só nas casas. É um outro erro que a igreja começa a praticar. Veja como as pessoas são tendenciosas sempre ao desequilíbrio. Hoje existem pessoas que dizem, não precisa ir no templo, basta se reunir nas casas. A igreja funciona só nas casas. Você viu tão claramente, os primeiros cristãos se reuniam todos os dias no pátio do templo e nas casas. É com equilíbrio que nós levamos uma igreja a conquistar o que Deus quer que ela conquiste, ou seja, o coração das pessoas. É essa igreja que eu estou tentando, junto com a equipe ministerial, junto com os líderes de célula, supervisores, coordenadores, é essa igreja que nós estamos tentando edificar aqui. Uma igreja com duas asas, para voar bem longe e cumprir a missão que Deus tem para a gente cumprir. Você já está engajado num pequeno grupo? Você faz do grupo grande prioridade na sua agenda semanal? O culto para mim é prioridade. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você seja um cristão saudável. Um cristão saudável. E esses hábitos são para transformar a sua vida. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra tem a resposta para todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque sem a Tua palavra nós somos vazios, cheios de filosofia humana, argumentos frágeis, mas quando a Tua palavra penetra o nosso coração, nós nos tornamos os homens e as mulheres que o Senhor deseja que sejamos. Senhor, ajuda-nos a ter equilíbrio, frequentando os cultos e participando de grupos pequenos. Ajuda a nossa igreja, ajuda cada líder de célula, cada supervisor, cada coordenador. Ajuda o pastor Mauro nesse grande trabalho de mobilização da igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a voar em grandes alturas e ir onde jamais sonhamos ir, pelo poder do Teu Espírito, que age em nós, que habita em nós. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, para uma semana de lutas, mas também de vitórias, debaixo do Teu amor e da Tua misericórdia. É a nossa oração e nós a fazemos no precioso nome de Jesus. A igreja do Senhor pode dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana.